Caríssimos irmãos e irmãs, estamos na quinta semana da Quaresma e esta quinta semana é como se nos é apresentado um ornamento belíssimo que ele está envolvido de detalhes. E por sua beleza, nós atentamos diretamente para o fato que, olhando para este Evangelho, o grande milagre que acontece e que os santos padres da Igreja assim reconhecerão, podemos até deixar de lado as leituras que precedem este santo Evangelho. Só que não. Por acaso não havedes aquilo que Deus tem feito e tem realizado? Diz o profeta Isaías, colocando como centro deste grande deserto algo novo que surge. Eis que surge algo novo. Abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios na terra seca. Depois, amados, nós vamos ver que o centro desta sagrada liturgia é de fato o sacramento da reconciliação. A salvação por meio do perdão dos pecados, a necessidade de entregar a vida a Deus para evitar a soberba, que é um pecado que nasceu da serpente, que brotou da serpente. Então, é algo perigosíssimo de imaginar que a vida ela é minha. Se a vida é do Senhor e eu dependo dele, reconhecerei o maior milagre, que é o perdão pela redenção da cruz. Não há maior milagre que acontece do que este no confessionário. Neste momento, a estrutura da alma é como este deserto. O pecado tapou as veredas que correria para esta alma a água pura da salvação que brotou do lado aberto de Cristo. Não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos. Isto depois do que nosso Senhor fez, Ele já curou a alma que estava doente, seca. Eis que farei coisas novas e que já estão surgindo. E o apelo do profeta Isaías para a inteligência, quando ele diz: acaso não reconheceis? Na segunda leitura, amados, São Paulo, ele faz uma recordação e diz algo muito forte: considero tudo como um lixo. Vamos meditar nisto? Considero tudo como um lixo para ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele. Meditar nesta união. Como será uma alma unida a Cristo? Certamente o apóstolo Paulo, São Paulo,
ele continua afirmando: não com a minha justiça provinda unicamente da lei, porque ele conhecia a lei romana e também judaica, mas ele se refere àquela justiçazinha, aquela mesma que fez com que ele matasse muitos cristãos. Mas por meio da justiça, aquela que vem de Cristo, a justiça que vem de Deus, a base da fé. Aqui São Paulo, ele está falando da base da igreja, a base da igreja. Amados, no Santo Evangelho, quando Jesus, ele escreve com o dedo no chão, a tradição, por meio de Santo Agostinho, vai dizer que Nosso Senhor, ele está fazendo isto. Chegou a hora de escrever a lei da igreja, a nova lei. E esta lei não é a lei daqueles doutores que estavam acusando a adúltera pecadora, mas era a lei do perdão. Por algumas tradições, renegou a interpretação deste evangelho, porque consideravam que Jesus estava dizendo assim: não, pecadora, quem te condenou? Ninguém. Eu também não te condeno. Vai, vive do jeito que tu queres, faz o que quiseres, pinta e borda na vida, que na hora da tua morte eu vou cobrir o teu pecado, eu vou te defender. Nananina, não. Quem te condenou? Ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. E o mesmo Santo Agostinho, em uma belíssima frase, ele resume esta cena quando ele diz: naquele momento que Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, todos foram embora, porque os doutores da lei, eles estavam julgando injustamente, e o motivo daquele juízo, Jesus, uma vez que era tido como alguém que era só perseguido, toda a cena, Jesus está fugindo, Jesus está debatendo, Jesus está saindo pela tangente dos doutores da lei, mas de repentemente eles chamam nosso Senhor mestre. O que devemos fazer? Agora Jesus é mestre? E se Jesus dissesse: não, pode deixar ela embora, quem seria apedrejado seria o Cristo. Então, na verdade, a intenção dos doutores da lei era apedrejar Jesus. Não era chegada a sua hora, e não foi a forma de morte que Jesus queria para si, porque ele iria morrer. Mas a cruz foi um instrumento de maldição que nosso Senhor transformou e encontrou o sentido desta belíssima e perfeita união entre Deus e a humanidade. E a união entre Deus e a humanidade se deu neste gesto de nosso Senhor, quando ele se inclina, ele usa um instrumento psicológico, ele faz com que
turba que queria prendê-lo se calasse, tranquilo, e ele se inclina e risca no chão. Também a tradição reconhece que naquele momento Jesus estava dizendo para os doutores da lei: vocês são os nomes dignos de ser escritos somente na terra. Quem busca a glória daqui? Mas esta pecadora, ela é digna de ter o nome escrito no céu. E que este inclinar significa a sua encarnação, o seu nascimento. Há alguns dias nós estávamos celebrando o Natal do Senhor, e neste dia nós lembrávamos, recordávamos e meditávamos que aquele menino que nasceria para morrer. Jesus veio para morrer. Em últimas palavras, amados irmãos e irmãs, lembrando aquilo que eu comecei a dizer, o maior milagre foi justamente este, e este Santo Tomás de Aquino reconhece, que foi o sentido da morte de Cristo, foi remir, dar o perdão, conceder a estrutura da alma, algo que só Deus poderia dar, porque os pecados dos pecadores que estão na igreja, estes pecados só atingem diretamente ao eterno Deus. Então somente um amor eterno poderia perdoar os pecados. De modo que não é qualquer psicoterapeuta que vai trazer a paz para o seu coração. É preciso, amados, compreender que aquilo que fazemos no presente e que fica para o passado e que se acumula com o tempo, o peso da consciência que se dá, quando se transgride também, não é qualquer ato, mas simplesmente os 10 mandamentos. Aos que vivem em adultério, que traem a esposa ou o marido, e aí a gente segue os mandamentos da lei de Deus. Blasfemar contra Deus, culpando-o do mal, primeiro mandamento, por exemplo, é usar o nome de Deus para falso juramento, onde a base é a mentira, como nós escutamos no cenário político atualmente. O faltar à missa dominical transgride o primeiro mandamento da igreja, inclusive, participar da missa inteira. O segundo e o terceiro mandamento da igreja estão ligados diretamente ao primeiro mandamento da lei de Deus e ao segundo mandamento também, que é comungar ao menos uma vez no ano, e dá dó de quem vive assim, ou confessar-se ao menos uma vez no ano, e também dá dó de quem vive assim, uma vez que quem tem missões especiais sabe do valor e da graça deste prêmio eterno e encontra na sua alma uma estrutura tão complexa que somente no sacramento da confissão terá grande paz para continuar a sua missão. É só pensar que o Papa, ele confessa-se semanalmente. É só pensar que os ministros devem confessar-se mensalmente, ou quinzenalmente, ou como o Papa, semanalmente. E que inclusive a oração do bispo, as laudes, a hora média, as vésperas e as completas, eu rezo para imitar a minha igreja,
porque a igreja, como muitos dizem, ela não é santa e pecadora. A igreja, minha mãe, católica, ela é santa e ponto. Quem é pecador? Aí os membros da igreja devem ser santos e não pecadores. E para que eu não seja pecador, eu preciso confessar-me muitas e muitas e muitas e muitas vezes, por conta da nossa história de vida, pela própria missão em si. Não deve encontrar no coração nosso nenhuma mancha de pecado. A pergunta que fizemos a São Paulo hoje: como é ser encontrado unido a Cristo? Como é que a minha alma hoje, vivinho, se eu cortar aqui vai sair sangue, vivinho da Silva, nutrientes, minerais, a coisa toda, eu vou encontrar-me santo, unido a Cristo. Como eu vou estar unido a Cristo? Buscando os 2 sacramentos que Ele deixou, a comunhão e a confissão, para comungar bem, sempre, sempre e sempre. De modo que era para ser tão frequente quanto a comunhão, a confissão. Agora, claro que a gente vai conseguir isto quando começarmos a fazer isto frequentemente e formos encontrando ali dentro da estrutura da nossa alma motivos, imperfeições, fragilidades, fraquezas, sentimentos passionais, tudo aquilo que está na superfície que leva os homens a pecar, a se afastar de Deus. E quando um santo ele começa este caminho, o seu maior inimigo é ele mesmo, são os seus próprios sentidos, é a sua existência. E aí entramos na história de vida de São Francisco de Assis, Santo Agostinho. Vamos ver o quanto estes homens lutaram para estarem perfeitamente unidos a Cristo. Então, amados, este Santo Evangelho de hoje é um anúncio do maravilhoso, maravilhas fez com eles o Senhor, cantou o salmista. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Este Evangelho, então, é o anúncio do perdão. Encontrou-se a miséria da adúltera pecadora com a misericórdia de Deus, Jesus. De modo que este dedo que escreve no chão também foi o mesmo. Jesus Cristo é o dedo de Deus que escreveu na pedra da lei que foi entregue a Moisés. Foi Cristo quem escreveu aquela lei. Os doutores da lei não imaginavam que eles estavam interrogando o autor da lei, o autor do cânon. Jesus é Deus. E ele precisava atualizar esta lei, dizendo que agora vai começar a lei da igreja, a lei do perdão, da misericórdia, e que eu vou deixar os sacramentos, porque eu sei que José Ferino irá pecar mortalmente, porque eu sei que José Ferina irá pecar mortalmente. E que se esta pecadora morresse nesse estado, ela iria para o inferno, morreria em inimizade com Deus. Então nosso Senhor, depois de interrogar, de saírem todos os juízes, doutores da lei,
porque eles estavam também em pecado por estarem usando a lei injustamente, fica então aquela mulher, provavelmente, ela seguirá Cristo até o fim da sua vida e irá professar o ato de contrição. Senhor meu Deus, Deus e homem verdadeiro, por sedes vós quem sois, infinitamente bom e digno de ser amado, pesa-me vos ter ofendido, e eu prometo, perdi o céu, mereci o inferno, e eu prometo com a vossa divina graça, não mais, é o que Cristo disse, vai e não peques mais. Antes de ter esse embate com os doutores da lei, nosso Senhor estava no monte. O monte era o das oliveiras. É deste monte que recebe o nome do óleo, que é utilizado para a unção. Eleos é o nome usado do óleo para o óleo dos cansados. A unção com este óleo, que quer dizer crisma, e deste nome veio o nome Cristo. Crisma significa unção, Cristo significa ungido. A unção do ungido de Deus, somos convidados agora a morar na igreja e estar na unção da igreja que nos confirma como santos. Então, amados, antes de tudo, Jesus estava aqui. O que resta para nós? O que resta para nós? É evangelizar, é conduzir os pagãos para a igreja. Por exemplo, a missa do sábado de aleluia, hoje as preces vai recordar isto, é uma liturgia do batismo de adultos, né? Esta semana, conversando com uma pessoa aqui da cidade, eu disse: ei, tu és batizado? Ele: sim. Mas você fez catequese, estudou a igreja para receber a Sagrada Comunhão? Aí ele disse: o que é isso? Aí eu disse: isto é o meu corpo, este é o cálice da eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Você não fez a comunhão. Você namora? Sim. Vai casar? Vou, mas agora não. Mas para casar você vai ter que entrar agora na catequese de adultos. Vocês percebem, amados, que como católicos que vocês são, vocês não podem, pelo gravíssimo dever, ficar com vergonha de interrogar as pessoas e de não se escandalizar com o estado de vida delas. É missão de vocês, ser eu, sua. Sua missão é essa. E manda para a igreja. Aqui a gente trata, acompanha e confirma estes filhos. Vamos ter mais uma vez a missa de sábado de aleluia sem nenhum adulto para batizar. Nenhum adulto. Aí a gente tem que pegar uma criança, bebê, recém-nascido para batizar, porque não temos um adulto. E você deve contar nos seus dedos pelo menos uns 5. Chame, converse, ainda dá tempo. Vamos batizar este pagão adulto para que ele entre na fé da igreja. Não,
eu sou bonzão demais, estufa os peitos e esquece da sua missão, da missão da igreja que ela lhe ofereceu como uma graça. É uma graça ser sacerdote, ser padre, é uma graça ser católico, é uma graça ser batizado. Não é uma compra que eu faço, é um favor. Então Jesus deu para esta mulher uma segunda chance, o favor de ela ser salva, com a condição de não continuar no adultério. E ela se arrependeu e fez de Cristo o seu esposo. Sua alma agora encontra-se, como São Paulo, encontrada, unida a Cristo, que me ungiu, que me consagrou, que me separou do meio de muitos para evangelizar os muitos. E esta, amados, é a nossa missão. Vamos lá, vamos procurar esta semana próxima, quarta-feira, iremos expor o Santíssimo, e que é Jesus. Muitos não conseguem fazer a conexão de que Jesus, o nome que eu falo, é Deus, e que Ele está na Eucaristia. Sabe por quê? Porque eu não preciso ir lá atrás, no passado, e dizer que alguém uma vez, numa grande evangelização, disse assim para aquela grande multidão: olhe para esta peça branca. Chamou Jesus de uma peça branca, né? Coisa horrível, ridícula. Eu já ouvi isto. Não precisa ir muito longe, não. Basta só ficar aqui, olhar para a porta da igreja e ver quando o povo entra na igreja. Lá, no átrio, que é a entrada da igreja, como a gente entra de qualquer jeito. Façamos isso não. Ele está aqui, nosso Senhor, está no sacrário, é Deus, a casa é dele, a casa é de Deus. Quantos maus pensamentos dentro da igreja, quantos maus pensamentos para com os sacerdotes. Quando uma família, um pai de família não reza, ele separa da esposa. Quando um padre não reza, ele deixa a batina. O padre reza. Agora também precisa que o seu povo também reze por ele. Reze pelo padre. Humildemente vos peço, reze pelo vosso padre. Eu sinto mais setas inflamadas do que oração piedosa e ungida aqui neste coração sacerdotal. Se eu não rezasse, não estaria de pé. Eu rezo, e rezo a oração do bispo, as laudes, a hora média, as vésperas e as completas, e rezo por você. E desejo também que você que é católico reze também a mesma oração do bispo, que os leigos também devem rezar, e está à disposição de todos nos aplicativos do aparelho que você usa para difamar e machucar os outros. Vá lá. Depois desta oração, você vai ter uma verdadeira contrição. Aí, próxima quarta, o Santíssimo, que não é uma peça branca, é Jesus, que foi transubstanciado com a mesma união hipostática, ou seja, perfeita. Deus se fez carne, o pão se fez corpo, estará exposto. O confessionário está aqui do lado,
e você poderá receber este maravilhoso milagre, sendo uma vez no batismo lavado na água, no confessionário lavado no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos lá, última semana, o Evangelho deste domingo veio para isto, para lembrar-nos deste encontro belíssimo. João capítulo 8, versículos 1-11, Evangelho da mulher adúltera. A notícia poderia ser uma fofoca, mas como Jesus ele enfrenta e ele encara esta mulher, é como uma grande humanidade divina, e ele não olha para o pecado desta mulher, olha para a pecadora e a salva desta grande doença. João 8:1-11. Meditemos, façamos nosso exame de consciência, louvemos pelo belíssimo elenco das leituras que hoje nos são oferecidas e cantemos: sim, maravilhas fez conosco o Senhor. Exultemos de alegria, no centro da minha alma Deus está. No centro da alma daquele que busca a reconciliação. Aqueles que não, ele se encontra na periferia da alma. Aqueles que sim, Jesus se encontra no centro. Se ele está no centro, então fomos curados e fomos salvos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,